Ainda falando sobre a operação policial contra o Comando Vermelho, que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, o Metrópolis apurou que do total de 117 mortos na operação, 59 tinham mandados de prisão pendentes e pelo menos 97 apresentavam extenso histórico criminal. Nota-se então que muitos suspeitos eram reincidentes, mas por que isso ainda acontece no país? Quais políticas públicas poderiam ajudar a combater a criminalidade de forma mais certeira? Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos Frederico Afonso, mestre em Ciências Policiais e Segurança e Ordem Pública. Bem-vindo, Frederico, bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, Neila. Boa tarde à nossa audiência. Olha, eu sugeri esse assunto logo na sexta-feira. Falei, pessoal, precisamos falar sobre reincidência. Quando houve aquela entrevista coletiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro na sexta-feira, por volta de 1h, 1h30 da tarde, em que eles soltaram os números e começaram a falar de pessoas, o número das pessoas que eram reincidentes. Falei, gente, isso é um grande absurdo, a gente precisa falar sobre reincidência no país. Na semana passada, ou há uns 10 dias, conversamos também com o secretário do Ministério da Justiça, o Sarrubo, e ele explicou para a gente sobre a questão das penitenciárias. Então, eu quero falar um pouco sobre tudo, porque na nossa cabeça, o que trazem para a população, o que o governo traz para a população é o seguinte, olha, não dá para prender todo mundo porque não tem penitenciária para todo mundo. É esse mesmo o contexto, é essa mesma história, não dá para se prender todo mundo que é preso aí pela primeira vez, não dá para se manter essa pessoa presa de fato, porque não tem penitenciária para todo mundo, Frederico? Infelizmente é verdade, Neila, é exatamente isso. Eu estou na área de segurança pública há mais de 30 anos e também na sala de aula, e eu lembro que eu falava números então distantes dessa realidade atual, assim, pelo menos em algumas áreas ou alguns entes federativos, eu falava um pouco do estado de São Paulo, algo de 20 anos atrás, olha, nós temos 100 mil mandados de prisão expedidos, se prendêssemos todo mundo não teríamos onde colocar. Eu me lembro quando o ministro Gilmar Mendes presidia o STF, portanto o Conselho Nacional de Justiça, e eles fizeram um mutirão penitenciário e teve a participação da Controladoria Geral da União. Eles fizeram um estudo, acredito que qualquer pesquisa deve encontrar, então só imaginar quantos anos isso já tem, que precisava naquele momento investir algo em torno de 5 bilhões para o sistema penitenciário, vamos assim dizer, dar uma respirada. O sistema penitenciário, Leila, ele é complicado porque o que acontece? Ele não gera voto, ninguém quer uma penitenciária na sua cidade, né? Eu falo muito isso nas aulas de organização administrativa, eu leciono direitos humanos e direito constitucional há 25 anos, e eu falo o seguinte, olha, tirando Brasília, que a pessoa acaba pisando, então em Brasília, no restante do país você não pisa no estado, você não pisa na União, você pisa no município. Então não adianta eu falar de uma penitenciária estadual ou federal, ela vai para alguma cidade, excetuando Brasília, que é a capital federal. Então você negocia muitas vezes com o prefeito, olha, eu te dou uma FATEC, eu amplio algumas instalações da sua Santa Casa. Insisto, ninguém quer uma cadeia, por menor, melhor, pior que seja, no seu território. O que isso quer dizer? Primeiro, que não gera capital político, na verdade gera um déficit político. Há manifestações, representações contra aquela autoridade municipal, contra os deputados daquela região, os vereadores da base. Não é, a gente fala muito hoje assim, é o ganha-ganha. Na verdade, é o perde-perde. Então, primeira questão é essa. Segundo, quando você hoje pesquisa, bem tranquilo, portais da transparência nos quase 5.600 municípios existentes no país, a sua grande maioria está deficitária, né? Município, estado, não gera prejuízo ou gera lucro, né? Ele tem uma gestão pública a fazer. Quando você estuda um pouquinho isso de administração direta ou indireta, você sabe que muitas vezes o ente federativo pode entrar numa questão de prestação de serviço público sabendo que ele vai ser deficitário. A gente não fala em prejuízo. O que eu quero dizer? As políticas públicas de prevenção primária que começam no município, começa com o município deficitário, que depende, então, de algum tipo de repasse do Estado ou da União. Numa linguagem popular,
a conta não fecha. Então você tem uma série de problemas iniciais. Não adianta eu querer investir hoje 5, 10, 15 bilhões no sistema penitenciário. Primeiro, aqui não é falar de política, basta abrir o jornal. Temos uma ruína de política fiscal, ou seja, não temos de onde tirar. Vai ter que contingenciar de alguma pasta alguma questão. Segundo, as pessoas acabam fazendo uma comparação que eu acho muito injusta, mais ou menos assim, olha, eu gasto tanto com a educação e gasto mais com o preso, ou o preso ele tem 3, 4 refeições balanceadas ou não, e eu tenho um déficit de merenda escolar. É das comparações mais bizarras e sem técnicas que existem. Eu tenho que enxergar como um todo. Se eu não invisto na política penitenciária, eu estou jogando dinheiro fora. Se eu não tenho a verba mínima para investir na educação, é uma outra questão que também deve ser analisada com a urgência. O grande problema, Neila, nesse primeiro recorte, é que nós temos o hábito no Brasil de legislar atrasado com fato, portanto, pretérito. O que aconteceu? Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição literalmente parada desde abril. Por quê? Porque a proposta, a meu ver, como referência aqui na área de direitos humanos, de segurança pública e ciências policiais, ela não para em pé. Então, se ela não para em pé, o Congresso não concorda, trava a proposta. Você tem uma operação policial no Rio de Janeiro, planejada, investigada há 1 ano, planejada durante 60 dias, que tem um resultado que, para a minha ótica, não foi surpresa. E aí, então, você agora quer correr atrás do tema. Eu acho que a grande virtude inicial é essa, poder discutir. Mas a gente acaba discutindo, Neila, eu faço uma comparação com acidente de atropelamento em rodovia. Depois de quantas pessoas vitimadas, surgiram as ideias de ali colocar uma passarela. É isso que a gente faz. Tem que ter a maturidade inicial de enxergar investimento, parcerias públicas-privadas, porque não adianta eu simplesmente trazer uma política de desencarceramento ou uma política de encarceramento quando o sistema está colapsado há décadas. Colapsado há décadas, qual é o caminho a se seguir? Você falou alguns caminhos, claro. O primeiro a gente sabe que é a educação, basicamente é isso. O segundo é a questão do sistema penitenciário, fazer parcerias público-privadas também dentro do sistema penitenciário, ou seja, criar penitenciárias público-privadas, seria essa uma das ideias? Olha, Neila, nós temos uma política, eu estudei isso durante um bom tempo e já me distanciei um pouquinho, que foi a política penitenciária norte-americana. Não estou dizendo que ela é uma referência. Havia um sindicalismo muito forte, porque nos Estados Unidos, com uma outra legislação, um outro sistema jurídico completamente diverso do sistema brasileiro, lá o trabalho forçado é obrigatório. Então você tem, dependendo dos estados, lá você tem de fato 50 sistemas jurídicos, porque são 50 estados com 50 constituições diferentes. O Brasil não existe isso. O Brasil, em que pese ter uma Constituição Federal, 26 constituições estaduais, mais a lei orgânica do Distrito Federal, ela é uma mera extensão da Constituição Federal. Lá você tem, de fato, um sistema penitenciário em muitos estados privatizado. Não acredito que seja o modelo ideal. Você não tem que ter um desespero para prender, nem um desespero para soltar. Mas as PPPs, como chamamos na gestão pública, elas acabam apontando um caminho alternativo para uma gestão administrativa e financeira quando não se há recursos. Buscar algum tipo de contraprestação para essas pessoas privadas que aderirem ao sistema. Nós, República Federativa do Brasil, estados e municípios, não temos literalmente de onde tirar um capital de investimento. E como te falei, nós estamos respirando 2026 desde 2022. Eu estou nisso há 3 décadas, eu nunca vi um país parar tanto imediatamente
pós uma eleição de 2000, a última eleição federal, né, já visando a próxima. Então, o Congresso pouco produziu. Uma proposta de emenda à Constituição não vai resolver, não é a imposição apenas, porque se resolvesse alguém já tinha feito. Né? Eu gosto muito, cito muito nas entrevistas um filósofo, um jurista francês, já falecido, Juan Crouet, que ele tem uma obra que ele fala a vida do direito e a inutilidade das leis. Né? Você tem esta PEC incorporada à Constituição, finalmente, então, nós vamos ter uma ampliação do artigo 144 da Constituição Federal de 88. O que mudaria nisso na operação do Rio de Janeiro? Nada, quase nada. Então, assim, o que precisa de fato? Uma liderança, essa liderança tem que vir do governo federal. Uma liderança respeitando a autonomia do Ricardo Lewandowski, na qual ele aponta, ele critica a concentração, da polícia estadual. Ele fala que o sistema concentrado não dá certo. Então ele imagina uma desconcentração. Eu acredito que você precisa sentar à mesa e discutir. Mensalmente, 27 secretários estaduais, 26 estaduais, mais o secretário distrital de Segurança Pública, Dr. Mauro Sarrubo como secretário nacional, e discutir ciência policial. O que eu vejo, Neila, infelizmente, é muito jurista. Eu sou advogado, eu sou professor de direito, mas o que eu vejo é muito jurista discutindo ciência policial e confundindo com segurança pública. Precisa sentar, despir-se do caráter político de 2026, o que é quase impossível, para você ter a maturidade necessária e começar a discutir números, orçamento ao longo dos anos. Quanto é necessário investir, quanto eu posso investir progressivamente, ano a ano, e qual é a projeção de eu sair. Palavras do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Nosso sistema é medieval. Lá atrás ele disse isso. Quando que eu consigo sair de um sistema medieval penitenciário para buscar, de fato, uma ressocialização? E aí, buscando a sua primeira pergunta, para, de fato, eu diminuir a reincidência. Talvez a PEC do sistema penitenciário fosse mais inteligente nesse momento, né? Se a gente tirasse o viés eleitoreiro de 2026. Neila, eu gosto muito do professor de direito constitucional, para mim uma das maiores autoridades vivas, as pessoas muitas vezes nem sabem que ele é autor e professor, o Michel Temer. Aí a gente volta, né? Então o Michel Temer que foi ex-presidente, o Michel Temer que tem toda uma vivência, foi secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo, ele foi uma pessoa que teve coragem, né, de trazer o SUSP em 2018, então hoje o governo federal tenta constitucionalizar uma parte do SUSP, que é subir a hierarquia da lei federal para uma norma constitucional. Se você não tem cooperação hoje, de fato, por uma lei federal, eu não acredito que vai ser a Constituição Federal que vai fazer acontecer, né? Teve coragem de fazer uma intervenção, na verdade não ao estado do Rio de Janeiro, mas a uma pasta do Rio de Janeiro, se deu certo, se o método foi adequado, pouco importa, mas teve coragem. Por quê? Porque é difícil, é uma crise constitucional, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal em algum estado é a que a gente chama de crise, uma das 3 crises constitucionais. Então ele teve coragem para fazer. Uma coragem para fazer que precisa imediatamente. Legal, teve a operação do Rio de Janeiro para ocupar território, para cumprir mandados de prisão, como a gente conversou, eu conversei com a produção antes, quantos mandados de prisão expedidos, reincidência, procurados. Tá, e quem ocupou aquele território? Por que o governo federal não colocou ali, por exemplo, uma brigada, 2, 3 mil homens para ocupar o território? Mas depende de uma regra, porque depende da GLO. Mas no governo Dilma, isso aconteceu com o telefonema do Sérgio Cabral. Já aconteceu com Lula 2, se eu não me engano, também com o telefonema. Então, a regra valeu em determinado momento e não valeu. Tinha que ocupar o território no dia seguinte. 2, 3 mil, 90, 120, 150 dias... porque daqui X semanas,
daqui 2, 3, 4 meses vai ter outra operação e talvez ela tenha, né, um resultado de letalidade tão parecido quanto. Eu não gosto de analisar uma operação policial apenas por números, planejamento, investigação, como que foi o que aconteceu. Agora, você tem quebra num sistema lógico de operação policial. Essa discussão narcoterrorista é, de fato, um conflito armado não internacional, eu tenho perdas de soberania. A PEC, ela não fala em nada disso, né? A PEC fala de tráfico, quer mencionar a questão de tráfico internacional. Poxa, hoje você tem uma arrecadação de dinheiro nas comunidades do Rio de Janeiro muito maior com fornecimento de internet, gás, água e meio de transporte alternativo do que de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, está precisando de maturidade. A visão que eu tenho quando eu vejo as entrevistas proferidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que por uma questão mínima de gestão já deveriam ser 2, é que ou não conhecem de fato o que acontece no Rio de Janeiro, ou simplesmente ignoram. Aquela máxima que todo mundo costuma falar, que a polícia sempre enxuga gelo, prende, daqui a pouco a pessoa está solta, prende, daqui a pouco o meliante está solto mais uma vez. É isso que precisa acabar, mas para isso acabar, precisa ter prisão, para ter um sistema carcerário, é preciso a parceria público-privada. É mais ou menos esse o caminho? Falhado. Um carro que tem motor a combustão a gasolina, alguém colocou diesel, você tem uma roda com aro diverso do que ela existe, você tem os retrovisores quebrados, você tem o retrovisor interno que não regula, você tem um banco que não ajusta a posição, a estatura do motorista. Então você precisa saber o seguinte, eu preciso pôr esse carro para andar. Consigo fazer tudo de uma vez? Não, nem tente. O que eu preciso fazer imediatamente? Eu preciso sentar, conversar e ver números, orçamento, qual é o colapso do sistema penitenciário, o que eu consigo fazer agora? Eu lembro como o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com uma semana você teve aquela fuga, que fuga atrapalhada na prisão federal de segurança máxima de Mossoró. Então, assim, eu preciso... quando você vê que se aquilo é a prisão de segurança máxima, 2 pessoas próximas, presas, juntas, na mesma cela, o histórico de fugas juntos. Então, você precisa, de fato, fazer o quê? Hoje, se eu tivesse algum poder decisório, convocaria ou convidaria, melhor, os 27 secretários de Segurança Pública, sentaria secretário nacional de Segurança Pública no mesmo patamar, conversa com os secretários, vamos entender números, vamos enxergar as questões de déficit, de piso nacional salarial para os policiais, é policial penal, é policial militar, é policial civil, essa questão de segurança pública municipal. Eu tenho ou não tenho a necessidade de investir? Monitoramento, PPPs, então eu tenho tanta tecnologia hoje, né? Se eu tenho também tecnologia de drone, como na guerra da Ucrânia ou como no conflito armado não internacional ocorrido na cidade do Rio de Janeiro há pouco tempo. Se eu tenho tudo isso de fato acontecendo, onde entra a minha tecnologia? Porque algumas cidades, vou aqui dar o exemplo da cidade de São Paulo, ela faz o Smart City e aquilo que antigamente a gente falava em não para a cidade de São Paulo, mas uma cidade de 100, 150, 200 mil habitantes, você tinha ali 20, 30 câmeras ao redor. O que mudou dessa cidade colocar agora 3.000 câmeras? O que mudou no monitoramento de fronteira, de fora para dentro, e agora o monitoramento de dentro para fora? Qual é a inteligência, qual é o software, o que está de fato fazendo prevenção? Nós aprendemos ainda desde criança que escovar os dentes para prevenção sai mais barato do que ir ao dentista, que lavar as mãos, que lavar o rosto. A prevenção, ela é necessária em tudo, e a gente não está discutindo prevenção. Há vários escalões faltosos, né? Onde está o Conselho Tutelar, onde está a política fiscalizatória do Ministério Público, da Defensoria Pública, para aquela criança e para aquele adolescente
que porta uma pistola, um fuzil, um radiocomunicador ou está operando hoje um drone na entrada de uma comunidade. Não, mas não, eu preciso voltar lá atrás, porque quando cai tudo no colo da polícia, já chega no último estágio, que é o estágio do quê? Ou vai ser preso, se ele não optar pelo confronto, ou se ele optar pelo confronto, é o saldo que a gente tem no Rio de Janeiro. Então eu preciso discutir políticas transversais. Aqui não é só segurança pública, números. Política penitenciária, números. Agora vamos enxergar, né? Qual que é a evasão escolar? Eu não posso simplesmente, vou falar agora na área de direitos humanos. Direitos humanos são indivisíveis. Então eu tenho que dar o direito à educação, eu preciso ver, mas ele não tem uma evasão. Eu preciso enxergar, eu preciso ter a maturidade e a humildade como gestor público de falar assim, olha, eu tenho tanta evasão, qual é o mapa? 1 ano de investigação. Você tem ideia do que as polícias do Rio de Janeiro têm de fonte de informações de 1 ano de investigação? Então eu preciso fazer esse recorte. O que tem a ver aqui com habitação? O que eu tenho a ver com transporte? Se eu tenho uma parte de uma cidade que as forças policiais não entram naturalmente, eu tenho, de fato, a perda da soberania local, né? Então está na hora da gente ter a humildade de entregar os pontos para falar assim, olha, vamos tentar enxergar de fato o que está acontecendo e fazer uma programação ao longo dos anos, além da legislatura, o princípio da impessoalidade, para quem estiver no meu lugar, daqui 1, 2, 3 anos. Se não, Neila, estaremos conversando aqui novamente sobre o mesmo assunto daqui 2, 3 meses. Bom, torcer para que alguém abra o olho e resolva, como eu disse, criar outro tema, a PEC da política pública, a PEC das penitenciárias ou a PEC enfim, algo que abra o olho para esse lado, que não seja só o lado da segurança pública criminal. Frederico, muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua análise, pelas suas explicações para mim e para a nossa audiência. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Olha,